Boa noite a todos. Cara, eu fico muito feliz, né? Porque, como você falou, eu tive a chance no último jogo, mas Deus é tão bom que Ele sempre dá mais uma chance pra gente, né? E eu fiquei me martelando a semana inteira. Cara, esse gol que eu errei, esse gol que eu errei. Recebi algumas críticas, mas eu sei que isso faz parte. Eu mantive meu mental forte ali pra trabalhar durante a semana. E, cara, ver esse estádio lotado, a nossa casa, né? Depois de mais de 500 dias. Ver isso aí e ser o autor do gol que deu a vitória. O único gol do jogo, né? Eu fico muito feliz e grato por tudo. Lucão, boa noite. Lucão, boa noite. Você até citou aí, né, o estádio lotado, essa atmosfera que foi criada. Como que trabalhou essa semana, já pensando, mais de 500 dias sem vir para Vila Capanema, o torcedor, essa recepção do torcedor, essa festa que fez. Se você pudesse hoje apertar a mão de cada um dos 15.871 torcedores que vieram até a Vila, qual o recado que o Lucão passaria para esse torcedor hoje? Cara, o recado é de muita gratidão por todo mundo que veio, porque a gente perdeu um jogo no sábado que tava um pouco na nossa mão ali no segundo tempo. A gente teve muita chance de gol, a gente sabe disso, e a gente se cobrou muito. Foi uma semana meio tensa assim entre a gente. E eles acreditaram, né? Mesmo perdendo do jeito que foi, da forma que foi, com 2 a mais, ver isso aqui lotado é de muita gratidão. Então, só agradecer de coração todo mundo que compareceu e deu mais um voto de confiança pra gente. Ô Lucão, parabéns pelo gol, pela vitória. Apesar do Paraná ter sofrido 2 gols lá em Paranaguá, o terceiro jogo como mandante, o terceiro que passa sem sofrer gols. A defesa tem se mostrado um ponto forte do time na competição, muito sólida. Hoje teve até a troca ali, né? Saída do Cauã, entrada do Vitor Caetano, e manteve-se forte e pouco sofreu, né? O Sidão, por exemplo, foi muito exigido no jogo. A que se deve isso, essa força defensiva do time, né? Claro, de vocês ali atrás que tem feito bem o papel. Boa noite. Cara, eu disse isso, acho que na primeira entrevista coletiva, a força do nosso elenco, né? A comissão e a diretoria, todas as peças que a gente tem, tanto os que começam quanto quem está no banco, a gente é um grupo muito forte. Então, você pode ver, a gente começou com o Bozel, depois já foi o Cauã, depois foi o Vitor. Então, todo mundo que está entrando ali na parte de trás, na frente também, mas vamos falar da parte defensiva, tá dando muito conta do recado. Então, a gente fica muito tranquilo, a gente sabe quem vai estar do nosso lado ali. E o Sidão também, um cara muito seguro. As bolas que veio para ele na área de soco, todas as ações dele dá muita segurança pra gente, o líder que ele é. Então, nosso sistema, um pouco do Tcheco também, que a gente está muito sólido, né? Igual você falou. Então, uma vitória importante, né, contra jovens valores da equipe do Laranja Mecânica, mas agora serão 2 jogos fora de casa, contra o Foz e contra o Iguaçu. Qual a postura, né, que o torcedor, que os jogadores terão que ter e o torcedor pode esperar desses 2 confrontos, que podem inclusive até decidir, quem sabe, a vaga da próxima fase da competição? Cara, na minha opinião, a gente agora vira a chave. A gente já mostrou nossa força dentro de casa, nesses 3 jogos. Então agora é a hora da gente mostrar nossa força fora. A gente vai conversar muito na semana sobre isso, que a gente tem que começar a fazer o nosso papel fora de casa, né? Então vamos trabalhar muito essa semana aí para conquistar essas 2 vitórias fora de casa. Boa noite, Lucão, Matheus Santana da Jovem Pan News. Parabéns pelo gol, parabéns pela vitória. Me chama muita atenção, cara, que você é um zagueiro que constrói o jogo, né? A gente já percebeu nessas 4 partidas, vários lances que você recebe a bola na linha defensiva, conduz ela e acha um bom passe. Então, você demonstra essa capacidade de construir o jogo, aparece bem na frente, hoje fez um gol de cabeça, um belo gol. Queria que você falasse um pouco sobre as suas qualidades ofensivas, além das defensivas, né, que é notório, você é zagueiro, mas também que você falasse sobre essa oportunidade no Paraná Clube, porque é uma projeção para a tua carreira também. Boa noite. Cara, é uma das minhas qualidades, né? Desde o começo da minha carreira eu sempre tive esse jeito de arrastar, de ganhar campo, de provocar uma situação, né? Em vez de pegar, tocar pro lado, né? Então, falar um pouco sobre esse gol, o Tcheco pediu muito essa semana. Pega e vai, pega e vai. Ele me dá muita confiança. Já trabalhei com ele em outro clube, como vocês sabem, e ele sempre me deu essa liberdade. E isso aí é muito bom pra mim, porque eu fico à vontade de poder fazer o que dá na minha cabeça ali, de sair arrastando, de pisar na área. Essa semana ele falou, pisa na área. E até falar um pouco sobre o Wesley, ele falou assim, ó, toca em mim e vai, toca em mim e vai. E a hora que eu veio de uma falta, se eu não me engano, o gol, né? A hora que a bola foi pro Wesley, eu imaginei, essa semana inteira ele falou, quando chegar em mim, vai. E ele tem muita qualidade nessa batida, então a hora que chegou no Wesley, eu me posicionei ali e graças a Deus consegui fazer esse gol aí. Boa noite.
noite, Lucão. Tudo bem? Antes do jogo a gente conversou com alguns torcedores e deu para sentir, a gente já tinha sentido antes, na verdade, mas que alguns torcedores estão com um sentimento à flor da pele, assim, só de conversar, perguntar para essa volta da Vila Capanema, você via assim, os olhos lacrimejando. Queria saber se vocês, jogadores, sentem essa vibração diferente, essa carga emocional diferente, se conseguem usar isso de maneira positiva ou se blindam, ficam apenas focados no jogo. Como é que é lidar com essa carga emocional tão forte do torcedor? Cara, essa carga emocional, do primeiro jogo a gente já sentiu isso na Liga Arena, no Couto a gente sentiu também isso, mas aqui tem um gostinho diferente, né? Por ser nossa casa, acho que a gente se sente muito à vontade aqui, né? A gente se sentiu muito à vontade, apesar do placar ter sido placar mínimo de 1-0. Cara, a gente... Esse estádio é aconchegante, a gente fica muito feliz ali de ver a energia que é quando a gente joga aqui. João, passou a vez para mim aqui. Obrigado, João. Vamos lá, Zé. Legal ter você aqui, cara. Bacana isso. Essa semana até estava falando, né, que nos meus momentos, né, do futebol a gente conversava mais com os auxiliares, com preparadores físicos, até com médicos, né? E é bacana assim conversar com pessoas de outras áreas do clube para a gente ter também uma ideia e uma visão, né, que eles têm. E bacana que você veio aqui para essa entrevista porque você foi peça, né? Fundamental tem sido, inclusive a gente sabe dessa sua ligação com o Tcheco, né? Vocês têm uma sintonia muito grande ali, tanto que vocês trocam várias vezes ali na área técnica, né? Daqui a pouco tá ali você orientando, o Tcheco segura um pouquinho, ele vem. Como é isso também? Queria que você falasse, óbvio, dessa vitória, desse jogo difícil, né? A Laranja Mecânica sai pro jogo, não dá chutão, não rifa a bola. Qual foi a dificuldade hoje que o time enfrentou e a importância de conquistar mais um resultado de vitória em casa? Boa noite, um prazer estar aqui com vocês também. Com certeza o Tcheco me dá toda essa liberdade, essa autonomia com relação a ficar no banco. Hoje, por exemplo, a preleção, quem teve a oportunidade de dar a preleção fui eu. Durante a semana também, toda a organização com os atletas também, o Tcheco divide muito comigo isso, sabe? E isso é muito bacana. Eu acho que a tendência do futebol hoje os auxiliares e pessoas, como você falou, de outras áreas também terem seu espaço, né? E graças a Deus as coisas estão dando certo para nós. O jogo de hoje foi um jogo muito difícil, né? A gente tem que valorizar mesmo essa vitória, né? Esses 3 pontos. Nós sabíamos, né? E trabalhamos o grupo durante a semana preparando para que isso acontecesse, né? Que eles vinham uma proposta fechada e exploramos os contra-ataques. E o time do Laranja Mecânica, a gente já tinha estudado bastante, a gente acompanha a filosofia deles. É um time que joga com a bola, ele propõe o jogo. Dificilmente ele dá um chutão, dificilmente ele joga a bola para a equipe adversária para marcar. Isso às vezes dificulta um pouco, né? A gente, logicamente, que a gente teve o controle do jogo, né? Mas infelizmente no primeiro tempo, quando a gente estava melhor e teve momentos melhores do jogo, a gente não fez o gol. Isso, claro que dá uma certa frio na barriga, a torcida começa a ficar um pouquinho impaciente, a gente tem que entender tudo isso também, né? E claro, a gente no intervalo a gente corrigiu, a gente fez ali uma troquinha no sistema, fez uma troca, ganhou um pouquinho mais ali pelos lados e a gente, né, graças a Deus ali, né, com o apoio do nosso torcedor, a gente conseguiu fazer um bom segundo tempo. E eu acho que o importante hoje realmente era vencer, né? Eram os 3 pontos pra gente voltar lá pra cima, pra liderança, né? E a gente tem 2 jogos fora, agora a gente sabe que são 2 jogos difíceis, né? O Foz do Iguaçu perdeu hoje, amanhã tem um outro jogo, o Rio Branco jogando em casa, né? A gente tem que, não pode pensar nas outras equipes, tem que pensar nos nossos jogos, passo a passo, final por final, porque a gente aí quer terminar bem essa fase de classificação, respeitando todas as equipes, mas sabendo que vários jogos serão difíceis, como foi o jogo do Laranja hoje. Zé, parabéns pela vitória. Eu quero até focar nesse mesmo assunto agora com relação aos jogos fora de casa. Serão 2 jogos contra o Foz e contra o Iguaçu, que inclusive até podem caminhar bem a classificação do time à próxima fase. Qual a postura, né, que o elenco e o torcedor pode esperar do Paraná nesses 2 confrontos? Eu penso e a gente vem trabalhando muito para nós termos a mesma postura dentro e fora de casa, né? Realmente o torcedor pode estar se perguntando agora, poxa, mas lá em Paranaguá não foi isso que a gente viu, principalmente no primeiro tempo, né? Mas a gente, todo jogo tem um cenário, né? E a gente prepara a nossa equipe para jogar tanto dentro de casa quanto fora de casa da mesma maneira. A gente sempre fala, né, que a gente vai sempre jogar como time grande e a gente vai marcar como time pequeno, independente do adversário, do terreno, enfim, da situação que a gente for encontrar pela frente. A gente sabe que 2 jogos difíceis, né? Mas a gente vai para ganhar os 2 jogos, respeitando muito a equipe do Foz, a equipe do Iguaçu, sabendo que eles também, né? Por exemplo, o Foz perdeu hoje, já tem uma pressão para cima deles também, e a gente tem que respeitar isso. Só que a gente tem que ir para lá
sabendo, né, que o Paraná Clube, a gente quer encaminhar a classificação o quanto antes, né, sabendo as dificuldades, né, até para tirar o peso e a pressão do que aconteceu no ano passado, e não estou aqui para julgar o que aconteceu no ano passado, mas para que as coisas aconteçam de repente de uma forma mais tranquila para nós nessa fase de classificação, para a gente ter colocar em prática algumas ideias que a gente tem aí para a final dessa fase classificatória, de repente zerar um cartão de dar oportunidade para aqueles que estão de repente jogando menos, mas para isso a gente tem um caminho árduo pela frente e com certeza contra o Paraná Clube todas as equipes faremos jogos assim das vidas deles, né? Boa noite, Zé. Matheus Santana da Jovem Pan News. Parabéns pela vitória. O Paraná Clube já se estabeleceu defensivamente, acho que nessas 4 partidas, 3 foram sem sofrer gols, acabou tomando 2 contra o Rio Branco, mas aparentemente nesses 2 últimos jogos, contra o Rio Branco e hoje contra o Laranja Mecânica, faltou um pouquinho na parte ofensiva. Você acha que esse é o próximo passo a ser trabalhado? Se é que tem mais um passo a ser trabalhado, que vocês tem um foco maior, né, na parte ofensiva nesse momento? Boa noite, Matheus. Você pode ter certeza, Matheus, que a gente está trabalhando e mapeando todos os setores do nosso jogo, sabe? A gente, eu concordo com você quando você fala que a parte defensiva, ela já tem um consolidado modelo de jogo. A gente tem que trabalhar muito a parte defensiva, a gente tem muita coisa a melhorar em todos os setores do jogo, né? A parte do meio campo é a mesma coisa, a parte do ataque é a mesma coisa. O que eu noto, assim, que contra nós, as equipes, acho que tirando o primeiro tempo do jogo contra o Rio Branco, as equipes elas jogam muito reativas, né? Elas jogam nos dando a bola. E quando o gol não sai cedo, a torcida de repente começa a dar uma chiada ali e está no direito dela, faz parte totalmente compreensível isso. E de repente as coisas não acontecem conforme a gente treina e a gente elabora em todas as situações do jogo. Mas nós conversamos aqui hoje, que era para a gente fazer o nosso modelo de jogo, vocês devem ter percebido, e em alguns momentos que a bola não estava entrando num momento, uma tranquilidade, a gente circulava, às vezes até tocava demais a bola para o Sidão, o que é um modelo nosso, e a gente tem que entender, nosso torcedor tem que entender que a gente trabalha para isso. Quando a gente joga a bola para trás para o Sidão, por exemplo, a gente quer que o time adversário saia um pouquinho mais para a gente ter espaço para jogar. Porque as equipes jogam contra nós em 2 linhas de 4 muito fechadas e fica difícil deixar o espaço, sabe? Então você vai precisar de uma bola parada, você vai precisar de um drible, você vai precisar de vencer duelos, né? E às vezes a gente não tem espaço para ter duelos. Por isso que a importância do torcedor entender que quando a gente joga a bola para trás, quando a gente circula entre os nossos zagueiros, a gente tem um propósito para isso. Mas falando especificamente no setor ofensivo, eu concordo em partes com você quando você diz que de repente o setor ofensivo deixou um pouquinho a desejar. Eu não estou dizendo jogadores, o setor ofensivo no geral. Mas para pensar ali no segundo tempo, o jogo poderia ter sido um pouquinho mais tranquilo para nós, né? Nós tivemos chances de repente aumentar o placar ali, cabeçada do Batata, uma situação de 3 contra 1, que é uma situação que a gente tem que pelo menos finalizar no gol, né? Se vai ser gol ou não é uma outra situação, a gente tem que finalizar no gol, porque se você faz o 2-0 ali, o jogo ele fica teoricamente mais tranquilo. Não dá aquela situação no final do jogo, por exemplo, aquele silêncio no estádio, daquele escanteio, já remete um monte de coisa do passado, algumas coisas que a gente está muito bem trabalhado para isso, sabe? Então a gente tem trabalhado muito, essa parte ofensiva, eu trabalho muito meus jogadores ali, vocês que acompanham o nosso treinamento, sabem que a gente cria muitas situações, inclusive situações em que você mapeia o time adversário para jogar fechado, sabe? Então a gente tem que criar, e a gente cria para isso. Agora está faltando realmente um pouquinho de capricho, às vezes, num cruzamento, por exemplo, no primeiro tempo. Nós tivemos um controle de jogo pelo lado, mas no cruzamento a bola não estava chegando para os nossos 2 atacantes de referência. E isso dá uma situação de, por exemplo, repito, a bola começa a queimar um pouquinho às vezes no pé, né? De jogadores de repente que estão sentindo um pouquinho aquela pressão, porque jogar aqui na Vila com o nosso torcedor, o cara tem que ter personalidade, né? A torcida do Paraná é uma torcida maravilhosa, está sempre apoiando a gente, sabe? Mas é aquilo que eu falo, a ânsia de fazer o terceiro gol antes de fazer o primeiro, às vezes atrapalha, e atrapalha toda uma situação que a gente cria e trabalha muito. Inclusive hoje na preleção nós comentamos sobre isso, sabe? Para ter tranquilidade, fazer o primeiro gol sabe? Devagar, depois dar o segundo passo para tentar fazer o segundo gol. Infelizmente o gol não saiu no primeiro tempo, que era uma estratégia nossa, né? Para de repente no início do segundo tempo fazer o segundo gol. Mas a gente com certeza está trabalhando muito, todos os setores, não apenas o setor de ataque. Zé, boa noite. Queria que você falasse o segundo jogo, na verdade, que vocês perdem o jogador no começo. O quanto isso acaba atrapalhando essa estratégia inicial, que é, né, fazer um gol logo para fazer o adversário se abrir um pouquinho mais. Queria que você falasse também de 3 atletas que de repente estão pedindo passagem, que é o Iago, o Robinho e o Ítalo, que têm entrado bem nos últimos jogos. Boa noite, Luiz. Concordo com você que tanto lá em Paranaguá, a saída do Cristiano, quanto hoje com a saída do Magrão, nós demoramos um pouquinho para se achar ali no setor de ambos, né? Lá em Paranaguá, falando do jogo Paranaguá muito rapidamente, que não é o caso do jogo de hoje, mas o Batata tem uma característica diferente do
do Cristiano. Nós demoramos um pouquinho para nos organizarmos, né? Até porque a gente estava sofrendo naquele momento com o ímpeto do time do Paranaguá no início, e hoje também o Magrão, a hora que o Magrão sai do jogo, o Magrão praticamente ele é um volante, né, que estava jogando um pouco mais adiantado, e você coloca Iago por dentro, que é um jogador totalmente diferente, né, um jogador de conduzir a bola, de achar passe por dentro, característica mais rápida, mais leve, e a gente demora um pouco para acertar, principalmente sem a bola. Com a bola o Iago é um bom jogador, ele consegue nos municiar bastante ali com questões de bola rápidas, enfim, né, a gente ganha batido de bola parada com o Iago também, só que a gente perde no Magrão dentro da área, então a gente demora um pouquinho para se organizar, principalmente sem a bola. Concordo com você que a gente de repente, tanto no jogo lá em Paraguá quanto o jogo de hoje, nós tivemos uma dificuldade nos primeiros 5, 10 minutos até encaixar, e também o jogador que entra no decorrer do jogo não é a mesma coisa que inicia jogando. Então a gente tem que ter um pouco de paciência com isso para que as coisas aconteçam. Com relação aos 3 jogadores, concordo com você, o Robinho, Ítalo e Iago, são jogadores que a gente vem preparando, que a gente tem uma expectativa muito grande nos 3, né? Eles são jogadores que, como você falou, estão pedindo passagem e estão conquistando o espaço deles, né? Aos poucos ali o Robinho tem entrado, o Ítalo tem entrado, tem sido decisivo para nós, né? Ele fez o gol no último jogo, ele teve algumas chances também no último jogo, hoje ele que deu o cruzamento ali pro Batata cabecear na trave. A gente tá vendo tudo isso, sabe? O próprio Iago também, a dinâmica de jogo deles. Nós temos assim, nós temos uma equipe, por exemplo, que inicia o jogo, Luiz, que de repente para muitos é uma equipe teoricamente mais cadenciada, que a gente consegue de repente cansar o time adversário. Aí a gente coloca esses meninos de perna rápida, meninos que têm muita qualidade e têm coragem do 1 para 1, de repente, diferente da característica do pessoal do primeiro tempo, a gente muda o panorama do jogo. Então a gente está, com certeza, concordo com você, olhando todos esses jogadores, não só esses 3, mas tem vários jogadores aí, como você falou, pedindo passagem, e isso é muito bom para nós, né? Porque a gente, na hora certa, a gente vai vendo aqueles que deram melhor resultado durante a competição, e depois, né, do nosso primeiro objetivo conquistado, a gente vai ver o que é melhor ali para os duelos de mata-mata. Zé, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho, foi um elenco escolhido a dedo pela comissão técnica, né, jogadores que vocês mesmos ligavam, que traziam. Queria que você falasse um pouquinho do dia a dia, como é trabalhar com esses atletas, como está sendo segurar o ímpeto deles com essas vitórias, com essa performance jogo a jogo, para o torcedor entender como que está focado o time do Paraná para conquistar o acesso. Bom, isso é uma coisa que eu posso garantir para você, que a gente está muito focado, muito fechado num objetivo, né? A gente tem esse objetivo muito claro em todas as salas e todas as paredes do que a gente entra, a gente tem ali o acesso. A gente respeita muito todas as equipes que estão disputando conosco, também são objetivos dessas equipes, né? Mas quando a gente foi atrás de jogadores, né, bem no início ainda, a gente não tinha nosso executivo Bonatelli ainda naquele momento, né, mas logo em seguida ele veio e incorporou o mesmo espírito que nós ali, e nós, eu ligando, o Tcheco ligando, a gente mapeando jogadores, e a gente mapeou jogadores não apenas no nosso estilo de jogo. Porque o treinador, a comissão técnica, na verdade, ela tem que tentar organizar jogadores que desempenhem aquilo que ele pensa. Por exemplo, eu e o Tcheco, a gente tem uma proposta de propor o jogo. Hoje não adianta ter jogador que só rebate bola, porque não vai jogar conosco. Então a gente mapeou muitos jogadores para quê? Jogadores que gostam de ter a bola. E principalmente, eu vou falar um negócio para você, a gente pegou vários jogadores de espírito vencedor, espírito de querer conquistar alguma coisa conosco, de vestir a camisa, de saber o momento que o Paraná está, mas querer estar junto nesse projeto, junto conosco. Então a gente está muito feliz aí com o nosso grupo. O dia a dia nosso, ele é de muito trabalho, sabendo que a gente tem um objetivo lá na frente, como eu falei, respeitando todas as equipes que vierem contra nós.